Discussão única do processo 075, de 16 de abril de 2013. Projeto de lei de autoria dos vereadores Fernando da Ótica Original, Ana Lino e Arildo Batista. Dispõe sobre a liberação do estudo religioso bíblico nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Jacareí. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos. Hoje foi um tanto tensa a sessão de Câmara, mas graças a Deus, entre os feridos, todos saíram vivos, né? Eu quero aqui abordar a respeito desse projeto nosso, esse projeto que, antes até de falar dele, eu gostaria de agradecer a participação da vereadora Ana Lino, a participação do vereador Arildo, que muito contribuíram para que nós pudéssemos colocar esse projeto de lei, essa propositura aqui nessa casa, para ser discutida. O projeto de lei, ora que nasceu em meu coração, antes de a gente até pensar em política, ele diz o quê? Ele dispõe sobre a liberação do estudo religioso bíblico nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Jacareí. Também é um projeto que existe muitas dúvidas com relação às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter acesso a esse projeto. Mas eu acredito que agora, conforme eu gostaria até de começar a explanação desse projeto, com a técnica colocasse um vídeo, para que a gente pudesse esboçar melhor do que se trata o projeto. A nossa sociedade enfrenta muitos problemas: desentendimento, falta de amor, violência. Esses problemas que estão dentro da nossa sociedade se refletem também na escola. A escola, de certa forma, é um microcosmo da grande sociedade humana. O que a escola pode fazer para ajudar a resolver esses problemas? Muitas saídas são buscadas. Queremos falar hoje sobre uma saída possível, uma saída que aponta para um livro, a Bíblia Sagrada, um livro antigo que acompanha a história da humanidade, mas que ao mesmo tempo é atual, que faz com que as pessoas reflitam sobre esses problemas e ao mesmo tempo traz parâmetros éticos, parâmetros de valores, parâmetros morais que podem ajudar a sociedade a ser melhor. O projeto Estudando com a Bíblia iniciou em 2009. Então, desde 2009, a gente está realizando esse projeto com as turmas do primeiro ano ao quinto ano. Os alunos assim se interessaram bastante, é um material que chama bastante atenção. Eu pude perceber também que os pais participaram bastante, se inteiraram, né, do que a gente estava passando. A Bíblia é muito importante, tanto na escola, tanto em casa, né, porque só ensina o que é bom. Se interessam, prestam mais atenção, dão valor para o que está sendo passado. A partir do momento que a gente começou a usar essas palavras com as crianças, eles conseguiram se abrir mais, contar dos anseios que eles passavam dentro de casa, das aflições, trazer isso para dentro da escola. Eles mesmos citam, né, acontece algum fato. Ah, professor, o livrinho, né? O livrinho fala, aquela história fala que pode fazer isso, aquela história fala que não pode fazer aquilo. E era muito interessante porque as crianças ficavam esperando essa hora, sabe? Para trabalhar, para pegar o livrinho, para ver qual atividade que ia ser. Então, com o texto bíblico, a gente consegue trabalhar as atividades interdisciplinares. Tá? A gente traz a matemática, a língua portuguesa e consegue trabalhar tudo isso dentro dos textos bíblicos.
material, ele é ótimo, as professoras conseguem fazer relações do material com os conteúdos que hoje nós usamos na proposta, que nós também temos na proposta o ensino religioso. Principalmente o material para o primeiro ano é um material que veio bem rico em conteúdos, os textos são textos pequenos, de fácil entendimento. Já o do quarto e quinto ano já são textos que fazem as crianças refletirem, eles levam as atividades até para casa, para lerem com pais, porque tem partes no livrinho que pede para fazer essa atividade em casa. E a gente percebe que volta feito. Então quer dizer que realmente eles estão cobrando para os pais lerem junto com eles, fazerem junto e refletir na própria família isso. Tentam mudar as atitudes deles, né? Dando valor para o que é correto, para o que é certo. Aí eles começaram a resgatar alguns valores que eles não conheciam, né? Respeito ao próximo, respeito aos próprios familiares. A gente não pode brigar com os outros, nem responder. Quando tem uma pessoa mais velha, tem que respeitar ela. Aprendi que tem que ter amor, paz, harmonia. Tem que ter respeito. Tem muitas coisas. Eu gostaria de convidar você a se juntar a nós nesse programa que é tão importante para que a criança possa refletir sobre esses valores, sobre a ética, sobre tudo que tem a ver com a vida. Participe conosco do programa Estudando com a Bíblia. Vídeo. Bem, gente, esse projeto de lei que ele dispõe sobre a liberação do estudo bíblico na rede municipal de ensino da nossa cidade, ele tem como artigo 1º, diz assim: em suplementação à Lei Federal número 9.394 do ano de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, artigo 33, fica criado o estudo religioso e bíblico a ser implantado nas escolas da rede municipal de ensino de Jacareí, ficando a critério do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a inclusão dessa modalidade de ensino como parte essencial na formação básica do cidadão. Parágrafo único. O estudo que trata o caput desse artigo poderá receber apoio e parcerias de iniciativa pública e privada, sociedades, órgãos e outros, que estejam em conformidade com a lei de diretrizes e base. Artigo 2º. Esta lei visa incentivar o ensino religioso sem distinções, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa no Brasil, tendo como objetivos o desenvolvimento ético e espiritual, a promoção da educação e cultura, a promoção da cidadania, valores de conduta, respeito e convivência em grupo. Parágrafo único. As escolas particulares interessadas em integrar o projeto poderão fazê-lo mediante a celebração de parceria em conformidade com o parágrafo único do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal de Jacareí, na forma constante do caput do artigo 1º, através da Secretaria Municipal de Educação, poderá, segundo sua avaliação técnica, viabilizar e celebrar de parcerias para a capacitação de professores, sendo que os que se interessarem deverão se inscrever de forma voluntária e pertencerem à rede municipal de ensino. Artigo 4º. A participação dos alunos no projeto é facultativa, ficando a cargo de seus responsáveis a comunicação, as respectivas escolas, para que não participem dos estudos. A implementação do estudo religioso e bíblico do qual trata esta lei dependerá de regulamentação do Executivo Municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gente, esse é um projeto onde ele foi elaborado com necessidade de resgatar valores éticos e morais. Em Jacareí já existem alguns trabalhos e projetos que procuram manter nossos munícipes
e família dentro do alicerce estrutural de uma sociedade justa e respeitosa. Esse projeto de lei, ele tem como objetivo também ajudar as crianças, os jovens, a respeitar seus pais, professores, pessoas mais velhas e idosas, e também portadores de necessidades especiais, proporcionando inclusão com o amor, que é a base principal dessa proposta, o amor como ferramenta de aproximação e união. Esse projeto já tem mostrado eficácia em outras cidades, aonde já temos estatística que o índice de homicídio diminuiu, o índice de revolta do aluno dentro de uma escola melhorou drasticamente, a comunicação do aluno com o professor também melhorou de uma forma muito boa, a comunicação dos pais com os filhos, e os pais acabam participando também. Nós sabemos que a Bíblia ela é universal, até porque nós participamos de um país que tem o seu fundamento na cultura cristã. Inclusive, os nossos anos, eles são contados vindo através do quê? Da história de Cristo. Nós vivemos, por exemplo, hoje, no ano 2013, depois de Cristo. Então, o nosso calendário ele é baseado também em formatação de cunho cristão. É importante que os alunos conheçam as personalidades bíblicas, como, por exemplo, hoje nós temos a história de políticos, temos a história de cientistas, mas nós precisamos também falar um pouco da história dos personagens da Bíblia. Afinal, eles fazem parte de todo esse rol histórico, e esta tem que ser contada de geração em geração. Precisamos conhecer nossas origens e como o mundo caminhou e caminha ao longo dos anos. Com relação à capacitação dos professores, eu percebi até que eu já conversei com alguns internautas, e eles me perguntaram, mas como é que vai ficar os professores? A capacitação desses professores, nós temos como exemplo a Sociedade Bíblica do Brasil, que foi esse vídeo que foi passado aqui, que o quê? Que mediante com convênio com as prefeituras, ela pode fazer o quê? Implantar com facilidade isso para ajudar a nossa prefeitura. Lembrando que existem várias empresas que já estão autorizadas perante a lei federal, a lei de diretrizes e bases da educação, da Secretaria de Educação, que pode tranquilamente implementar isso dentro dos municípios. Por fim, para melhor instruir esse projeto de lei, anexamos aqui no projeto uma sinopse do que a gente pretende com ele. Ele está fundamentado em cima da lei de diretrizes e base, que faz parte da nossa Constituição Federal. Então, eu tenho certeza absoluta que com esse projeto, que institui o estudo da Bíblia na rede municipal de ensino, nós ganharemos qualidade de vida para as nossas crianças, nós ganharemos um horizonte melhor para o futuro de nossa cidade. Eu quero deixar aqui também, com relação o que diz o ensino religioso e a lei de diretrizes e base, ela diz assim, o ensino religioso é disciplina prevista no currículo regular do ensino fundamental, e isso está na lei federal, tanto da rede pública quanto da rede particular de ensino. Ele está previsto na Lei Federal 9.394 de 96, de diretrizes e base da educação nacional, no artigo 33. O currículo de ensino religioso, ele foi planejado em cima do quê? Fundamentando o estudo da Bíblia. Essa é uma propositura que eu tenho certeza absoluta que vem contribuir com a nossa cidade. É interessante que antes até de eu ter a intenção política, eu conversava com as pessoas nas ruas e elas diziam, Fernando, que interessante, né? Antigamente nós tínhamos o estudo da Bíblia na escola, nós tínhamos a matéria de educação moral e cívica, que tanto ajudava no crescimento, na formação dos nossos jovens para uma sociedade melhor. E que bacana que você pensa assim. Eu falei, pois é, então, poderia ter alguém que pudesse fazer isso por nós. E graças a Deus, eu agradeço a Ele nesse dia, que esse alguém que está tentando, e penso que os colegas vão aprovar
essa propositura foi exatamente eu, e eu quero também agradecer muito aqui a colaboração dos vereadores, a Ana Lino, o Arildo Batista, que estiveram lá em Barueri comigo. Há 6 meses nós estamos construindo esse projeto e hoje ele entrou nessa casa para ir em votação. Eu peço aqui a sensibilidade dos nobres pares que votem a favor desse projeto. Eu agradeço a todos, que Deus nos abençoe. O projeto continua em discussão. Presidente, quero falar, né, vereador Fernando, que nos convidou, o vereador Arildo Batista e eu, fomos lá em Barueri conhecer a Casa da Bíblia e aí surgiu o projeto, apesar que o vereador já tinha em mente o projeto. E nas escolas, com essa idade dos jovens, então acho muito importante para a família, os jovens ter essa disciplina na escola, né, com os valores éticos. Os livros a gente conheceu, são livros bem fáceis, pela idade mesmo, bem fáceis de ler, com desenhos, então as crianças se interessam muito pela disciplina. E o projeto também eu acho mais importante, que é facultativo. Apesar que o pessoal até agora, vamos dizer agora do Papa, elogiou muito, o Papa eu também elogiei, falou muito de que não ter religião, mas na prática, às vezes a família não quer que a criança tenha. Então, né, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Mas se vê como aquela coisa da ética, de disciplina, com os idosos, com os pais, acho muito importante fazer parte disso da escola. O projeto continua em discussão. Senhores, boa noite. Como coautor desse projeto, fico muito feliz na oportunidade quando o Fernando me fez o convite. Estivemos lá em Barueri, eu, ele e a Ana. Além da experiência realmente uma experiência fantástica de conhecer aquela entidade lá, nós tivemos a oportunidade também de conhecer esse projeto que é desenvolvido em parceria com essa entidade. Defender um projeto desse, para mim, é muito tranquilo, por conta da formação que tive e sei da importância que tem o estudo bíblico, o estudo religioso, na formação do caráter dos jovens. E hoje a gente fala muito em juventude, e eu acho que a juventude é o passo seguinte da onde vem essa criançada que poderia estar passando por um processo de aprendizagem, de socialização, onde eles pudessem ter o respeito pelo seu semelhante, saber as regras, que o seu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. Eu tenho certeza que muita coisa poderia mudar no próximo passo. É lógico que nós, conhecedores da lei, não somos doutores da lei, mas conhecemos um pouco. E sabemos que a nossa legislação brasileira, ela tem alguns empecilhos que acabam, às vezes, não permitindo que projetos, talvez, dessa natureza, e aí a gente vai avaliar depois, da sua implantação. Mas eu não vejo problema, porque essa casa é uma casa onde a gente faz debate. E eu acho importante trazer esse tema, porque esse é um tema que, na minha opinião, afeta e muito a sociedade na qual nós vivemos hoje. Então, essa proposta, ela vem, sim, de certa forma, tentar trazer um tipo de correção para algumas distorções que acontecem quando as crianças depois saem diretamente na sociedade e não têm a noção exata do que é o respeito pelo seu próximo. O ensinamento aqui, o teor desse projeto, ele é interessante, ele é muito light, né? Vou usar uma expressão aí, a pessoa usa muito. Ele é light, ele, na verdade, não é doutrinador. Ele traz, na verdade, conceitos gerais do qual qualquer cristão, qualquer ser humano
que respeite o seu próximo, ele tem por obrigação de viver isso. Então eu fiquei muito feliz, Fernando, e aproveito a oportunidade de te agradecer de fazer parte desse projeto. Tenho o receio que possa haver, né, uma rejeição por uma questão constitucional, mas aí é como a gente diz, né, a nossa parte nós estamos fazendo. Eu acho que esse recado ele fica registrado aqui nessa casa, e eu acho que, de certa forma, é uma contribuição que nós estamos dando aqui para a nossa sociedade. Portanto, nessa condição de estar apresentando aqui, eu peço aprovação e já deixo aqui, logicamente, o meu favorável a esse projeto, tá certo? Boa noite a todos. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas, telespectadores da TV Câmara. Eu assisti um programa que eu não costumo ver muita TV, mas esta semana, programa muito interessante, exatamente por conta desse projeto de lei, que é aquele programa que tem na TV Globo, Na Moral, que essa semana discutiu a questão religiosa no Brasil. Foi muito interessante. Eu acho que o mérito, essa é uma casa de discussão, é uma casa de leis, o mérito tem que ser discutido. Eu não sou contra o mérito. No entanto, vou votar favorável ao projeto de lei, porque acho que as discussões têm que ser feitas aqui. Mas, na minha opinião, o projeto está elaborado de forma errônea. Em suplementação à Lei Federal 9.394 de 96, que é a LDB, artigo 33, fica criado estudo religioso e bíblico. Então, para mim tem que ter muitas vírgulas. Estudo religioso, bíblico, Alcorão, Livro dos Espíritas, todos os demais segmentos religiosos, budistas. Este é um Estado laico. No entanto, culturalmente, é um país cristão, não é? A maioria de católicos e evangélicos. Sou católica. O que eu quero dizer é que o Estado não pode proteger essa ou aquela religião. Cabe a esta casa discutir o mérito, acho normal. Penso que é uma lei que pode ser vetada e com uma DIN se derruba. Isso é facultativo, não é obrigatório. Eu acho que cabe às escolas colocarem ou não. No entanto, dentro dos horários normais de aula. Se um aluno de uma sala de 40 alunos, se um não quiser assistir aula, numa escola que tenha 20 salas de aula, onde esses alunos ficarão? Terá um outro professor com aula-atividade para esses 20 alunos que não querem assistir a aula, porque eles não são obrigados. A Constituição dá o direito a eles de não terem esse ensino. Então, eu acho que sim, o mérito é válido. Nós temos que discutir novas formas na escola. A LDB abre brecha para que o ensino religioso possa acontecer dentro da escola pública. Penso que é um assunto que tem que ser melhor discutido com a sociedade. Penso que a religiosidade, essa é uma opinião da Rose Gaspar, penso que a religiosidade, ela pode ajudar as pessoas a serem melhor, a religião, não a religiosidade, pode ajudar as pessoas a serem melhor. A religião muitas vezes tira o jovem, o adulto, o idoso, da vida, de uma vida não condizente perante a sociedade, traz para uma vida melhor. Eu acredito nisso. Mas o Estado tem que dar condições para que a pessoa se insira como cidadão. Por que eu usei isso hoje?
para que não paire nenhuma dúvida. Se houver veto do Executivo, eu vou votar favorável ao projeto de lei, votarei favorável ao veto. Essa é uma casa de discussões, acho que a gente tem que discutir no campo das ideias, mas é um assunto... Nobre vereadora, a senhora permite uma parte? Permito. O que acontece? A lei de diretrizes e base, né, que é a lei de 20 de dezembro de 96... a LDB. Ela o quê? Ela deixa como dispositivo legal o ensino religioso de matrícula facultativa, é o que nós estamos propondo é o que eu falei. Nesse projeto, né? E é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas. E ensino fundamental assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Sim. Perceba o seguinte, que essa suplementação que nós estamos fazendo dentro desse projeto, ela até abre condição de quem quiser também colocar, de repente, algum outro segmento cultural dentro do ensino, ela também pode. Ela não abre. A lei obriga que se abra qualquer brecha para qualquer pessoa de qualquer religião aí o que acontece? Possa discutir. Nós podemos trazer como discussão nessa casa outros segmentos que algum dos nobres pares, né, se acham na vontade de estar defendendo outro segmento. E é interessante que ele diz aqui, ó, que é vetado qualquer forma de proselitismo. Sim. Ok, vereador. Em cima de tudo que o senhor está falando, eu vou votar favorável ao projeto. Amém, eu agradeço. Mas a vereadora Ana Lina estudou esse projeto, o vereador Arildo subscreve o projeto, mas toda liberdade religiosa tem que ser permitida. Se o candomblé quiser ir para dentro da escola, discutir, tem que ir. Tem que ir. A liberdade de expressão, e isso eu trago da minha geração. A liberdade de expressão de credo, de todo tipo de opção, foi defendida pela minha geração e continua a ser defendida por toda a juventude. Eu acho que são discussões que têm que ser abertas mesmo. Tem que ser abertas mesmo. Só acho que o parágrafo 1º poderia ter estudo religioso e bíblico. Não, estudo religioso. Por que estudo religioso é, então, o livro dos espíritas, o Alcorão, o livro lá dos budistas? Não, estudo religioso com tanto, e daí você teria que colocar todos os demais segmentos da religiosidade, penso isso. Mas acho que cabe a esta casa fazer todo tipo de discussão. No entanto, é um assunto que tem que vir à baila em todos os segmentos, mas gostaria de colocar isso, até porque se voltar com veto, essa vereadora vota favorável ao veto. O projeto continua em discussão. Eu não ia subir na tribuna para falar sobre o projeto, não ia subir para dizer sobre esse projeto, mas eu tenho a dizer o seguinte: é sempre bom quando nós ensinamos a nossas crianças, os nossos jovens, o caminho do bem. É muito bom quando nós ensinamos essas pessoas um caminho que venha levá-las a um futuro de paz, um futuro de harmonia, um futuro brilhante. Tivemos aí recentemente no nosso país uma criança pequena que dizem que foi comprovado ter matado os seus pais. Aí nós paramos e pensamos: com quem essa criança aprendeu tal brutalidade? Porque ninguém acredita, até agora o país está chocado. E se essa criança tivesse uma educação melhor? Com certeza absoluta não teria acontecido tal ato.
Eu gostaria de ler aqui o artigo 2º, que o vereador coloca. Ele diz que essa lei visa incentivar o ensino religioso sem distinções. Quando fala sem distinções, ele deixa aberto um leque para que todas as religiões possam também fazer o seu projeto e colocá-lo nessa casa para discussão. Assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa no Brasil, ou seja, o Brasil é um país laico, é um país para todas as religiões, tendo como objetivo o desenvolvimento ético e espiritual, a promoção da educação e cultura, a promoção da cidadania, valores da conduta, respeito e convivência em grupo. Olha, eu quero deixar aqui bem claro. Vou votar favorável, é claro, a esse projeto, mas também com as palavras, Fernando, com as palavras da vereadora Rose Gaspar. Eu até disse, para o nobre vereador, que eu fui convidado também para fazer parte. Não é que nós não queríamos fazer parte. Eu sei que é um projeto que pode sim ser vetado. É um projeto que pode ser vetado. Porque todos têm o direito de se comunicar. Eu, como pastor também, não só como vereador, eu tenho que entender o seguinte, nós não podemos implantar muitas coisas que queremos em vários lugares devido a algumas leis. Mas a minha vontade, como pastor, seria sim, que na escola, na creche, como também em vários outros locais, pudesse se anunciar uma palavra que viesse a construir, a dar vida para essas pessoas. Porque hoje em dia na escola só se ouve falar, hoje em dia na porta da escola é droga à luz do dia. À luz do dia está lá o jovem com uma droga na mão, usando ali uma arma. O incentivo tem sido para um outro lado. E é claro, com um projeto como esse, nós podemos sim inibir, ajudando algumas crianças, alguns jovens a saírem deste caminho. E é claro, como eu venho dizendo aqui agora, é lamentável, porque nós sabemos que um projeto como esse vai ainda dar muito debate, vai se criar muito debate ainda, e eu voto favorável. Como eu estou dizendo, Fernando, voto favorável. Mas eu digo que um projeto como esse, na escola existem pessoas católica, espírita, de várias religiões. Mas como o vereador deixou bem claro aqui no projeto, que é facultativo. A mãe que não quiser que o filho aprenda os princípios bíblicos, ela vai poder optar em deixá-lo de lado e ele vai ficar ali no canto dele sem aprender. Mas que vai dar debate, vai. Porque eu não posso subir aqui como conhecedor da verdade e falar que não vai dar um debate. Porque vai ser uma coisa que vai se criar, como a vereadora falou, todos vão querer entrar, todos vão querer anunciar, vai se criar um conflito, isso é real, isso eu tenho que falar, Fernando, vai se criar, porque no projeto já falou. Eu quero terminar minha fala dizendo, sem distinções, respeitando diversidade cultural e religiosa no Brasil. Quem quiser fazer o projeto, também está aberto para fazer. E nós não podemos reclamar que não está tendo sua Bíblia, ou está tendo isso, Ancorão, aquilo e aquilo outro. Porque nós abrimos o espaço. E se é para um, vai ter que ser para todos.
Então eu sou favorável, mas também nós vamos ter que ser favorável a todos também, porque senão nós vamos fazer distinção e vamos cair naquilo que nós colocamos. O projeto continua em discussão. Solicito a gentileza que o vereador Arildo Batista, por gentileza, ocupe aqui a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, esse também é um projeto muito importante, então, gostaria de também registrar aqui a minha opinião e o meu parecer com relação ao projeto. Primeiro, explicar para quem nos acompanha que nós aqui, enquanto vereadores, nós fazemos duas discussões: a discussão do mérito, que é a importância social da iniciativa, e a discussão jurídica. Por quê? O legislador, além de fiscalizar o executivo, ele tem como função fazer leis. Então, se é ele que faz as leis, ele é obrigado a respeitar as leis que já existiam. E no caso do legislador, ele tem que respeitar, primeiro, a Constituição Federal, e depois a lei orgânica. E nessas duas leis, a lei orgânica também, ela se remete depois ao regimento interno, existem artigos que diz quais são os assuntos que o vereador pode fazer lei e diz quais os assuntos que só o prefeito pode fazer lei, ou só o Poder Executivo pode fazer lei. Então, primeiro eu queria registrar minha solidariedade com o autor e com os dois coautores da preocupação de fato, dentro do ambiente escolar, nós termos a discussão de valores sociais, de valores religiosos, e isso é tão importante que, como foi citado pelo vereador autor, foi colocado, né, essa previsão para todas as escolas do país, foi colocado pelo legislador federal na lei de diretrizes, na LDB, a lei que regulamenta o ensino no país. E essa lei, ela incide em todos os órgãos de ensino do país. Ela prevê no artigo 33, se eu não me engano, que fica facultado o ensino. Achei, está aqui, página 7. Então, foi até uma redação feita em 97 desse artigo, que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina em horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. O que isso quer dizer? Que a lei federal já disse para todas as escolas públicas do Brasil que é importante ter ensino religioso. E daí, quando se vai no parágrafo 2º, diz que os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída para debater as diferentes denominações religiosas para definir o conteúdo programático desse ensino religioso. Então a LDB falou, essa formação é importante, mas quando for fazer, a sociedade civil tem que ser escutada para ver como é que vai construir esse conteúdo programático das escolas. Então eu penso que a lei federal, ela já prevê desde 97 como fazer isso. E daí, o ponto que eu gostaria de contribuir é exatamente no como. Como implementar essa política que já existe desde 97? Pela nossa lei orgânica, só o Poder Executivo pode fazer leis que regulamentam os serviços públicos. O Poder Legislativo não pode fazer isso. Você que nos acompanha na TV Câmara, é só entrar aí no site da Câmara, link legislação, abre a lei orgânica e dá uma olhadinha no artigo 27. Artigo 27 da lei orgânica diz quais os assuntos o vereador pode fazer lei. E nos artigos seguintes, quais só o prefeito pode fazer lei.
E só o prefeito pode regulamentar serviço, inclusive o serviço de educação. Então, esta casa, em que pese a importância do ensino religioso, em que pese a importância de termos aí o respeito à diversidade religiosa, né, como bem já colocou a Rose, que todas as literaturas religiosas possam ser abarcadas, desde o Alcorão, desde a Sutra Budista, a Bíblia, ao Livro dos Espíritos, todas as literaturas religiosas possam ser acolhidas. Tudo isso é muito valoroso, esse debate. Só que a lei proíbe que o Poder Legislativo faça essa lei. Só o Poder Executivo, a Prefeitura, pode regulamentar o serviço de educação do município. Então, eu não tenho dúvidas que essa lei é muito importante, mas que essa lei vai ser vetada porque ela é inconstitucional. O motivo é brilhante, valoroso, importante. E quero deixar claro aqui para qualquer um que diga que eu fui contra o ensino religioso. Não, eu sou favorável ao ensino religioso. Só que sou favorável que isso seja regulamentado, respeitando a lei. E para respeitar a lei, só o Poder Executivo pode fazer essa lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, infelizmente, também tem uma outra inconstitucionalidade aqui, que é o seguinte. Isso eu me lembrei porque eu tive que estudar isso quando eu fui autor da lei que está em vigor, que proíbe o uso de telefone celular dentro da sala de aula, durante a aula. Pode dentro da sala de aula quando não está tendo aula, mas durante a aula nós fizemos esse projeto de lei, isso já vale para todas as escolas públicas do município. Eu lembro que o jurídico me orientou, o jurídico da prefeitura também, que a gente não poderia fazer uma lei obrigando as escolas particulares, por quê? Porque isso fere o princípio da livre iniciativa econômica. O poder público não pode dizer para o empreendedor como ele deve vender o produto dele, e para uma escola particular o produto dele é o serviço de educação. Então, a lei tentar colocar que, mesmo as escolas particulares deverão ter isso no conteúdo programático, ela está regulamentando algo que a Constituição não permite. Então, fazendo esses apontamentos, eu queria registrar aqui a todos que utilizam a Bíblia como referência, e eu também, é uma pena, a filha dele estava aqui, o Paulo Malaquias saiu, toda sexta-feira eu faço estudo junto com ele do Evangelho. É importantíssimo, não estou discutindo isso, mas implementar isso por lei e via legislativo é ilegal. Então, em que pese todo o brilhantismo e a importância do mérito da matéria, o instrumento que está sendo usado não está correto. A lei de diretrizes orçamentárias já autoriza tanto o presidente, quanto o governador e quanto o prefeito regulamentar esse serviço desde 1997. Então, cabe ao Poder Executivo regulamentar isso. Me solidarizo aos autores pela preocupação com a formação dos nossos jovens, mas apesar de não votar, só voto em desempate, a gente sabe qual vai ser o resultado, eu registro aqui minhas reservas com relação à prosperidade legal do projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer a discussão do projeto, colocamos ele em votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Só para justificar mais uma vez o voto, esse projeto ele não traz ônus ao Executivo, ele é facultativo e ele formata os professores numa linha de que eles não vão receber por isso, né? Eles serão voluntariados. Então, o meu voto é favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, quero destacar que eu sou de uma religião que segue a Bíblia Sagrada. E só que nós vivemos no país laico. Conforme foi citado aqui, a Lei de Diretrizes e Bases, ela fala assim, do estudo religioso. E o nosso projeto, o projeto que está sendo discutido e votado aqui, fala do estudo religioso bíblico. E bíblico. Então, eu vou respeitar, conforme eu falei para o autor do projeto, vou respeitar o parecer desta casa, mas tenho dúvidas
quero esperar o parecer da prefeitura. Não terei vergonha nenhuma de mudar o meu posicionamento caso venha um parecer vetando esse projeto, porque pode ter vícios quanto aos princípios da isonomia e da igualdade. Então, eu sou favorável. Vereador Itamar Alves. Olha, Rose, a iniciativa do Fernando, a gente tem que respeitar, na verdade, ainda mais no mundo de hoje, onde as drogas rolam soltas dentro das escolas. Isso é uma mensagem de paz e amor que vai levar a esses adolescentes, essas crianças, adolescentes, esses jovens, na verdade. E quem sabe com isso você vai coibir um pouco, né, esse uso, né, realmente abusivo de drogas que está assolando, está realmente levando dores profundas nas famílias, na verdade. Então, a sua mensagem é uma mensagem de paz, de amor, porque você fala que o seu projeto fala de Deus. Você entendeu como é que é? Mas eu sou obrigado realmente a acatar as palavras da Rose, do Edinho, porque é verdade. Porque aqui você está delegando poderes, né, até financeiro ao Poder Executivo. E com toda certeza, com todo respeito, esse projeto teria que sensibilizar o governo e vir de lá para cá, e não daqui para lá. Mas, respeitando o sentido do projeto, não é verdade? Então eu voto favorável. Próximo vereador. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. O projeto que dispõe sobre liberação do estudo religioso bíblico nas escolas da rede municipal de ensino de Jacareí foi aprovado por unanimidade.